Uma risada rouca cortou o ar. Uma matilha de hienas emergiu dos arbustos, arrebatando sua presa bem diante do predador mais orgulhoso. Será que a força de um único indivíduo será suficiente para resistir à ganância da matilha, ou a glória será despedaçada em sangue e poeira? Um roubo descarado. Uma matilha de hienas arrebata sua presa sob o sol escaldante. As savanas africanas durante a estação seca são como uma fornalha gigante, onde a vida é espremida até a última gota sob o calor brutal. Aqui, cada metro quadrado de terra está impregnado com o cheiro da sobrevivência, e cada brisa carrega o hálito da caça. Em um mundo onde a compaixão é um luxo, cada criatura deve aprender a lutar não apenas por comida, mas também para proteger aquilo pelo qual sacrificou sua vida. Sob o sol escaldante da savana africana, onde o ar é distorcido pelo calor, uma perseguição de tirar o fôlego se seguiu. A mãe leopardo havia abatido um jovem impala. Seu peito subia e descia violentamente, seus pulmões ameaçando explodir pela falta de oxigênio após a corrida mortal. Essa era a única comida para seus filhotes famintos na mata distante. Mas antes que a mãe leopardo pudesse cravar os dentes na presa e arrastá-la para a sombra, a escuridão da ganância se abateu sobre ela. A matilha de hienas, com seu olfato incrivelmente aguçado, detectou o sangue no instante em que o antílope caiu. Elas não atacaram a mãe leopardo imediatamente. Em vez disso, formaram uma fila, avançando com risadas roucas e selvagens, uma arma psicológica que faria qualquer predador solitário estremecer. Cada hiena se coordenou perfeitamente para formar um cerco esmagador. Diante dos dentes capazes de esmagar ossos das hienas e de seu número, dezenas delas, a mãe leopardo só pôde rosnar em impotência.
Ela tentou avançar para ameaçá-los, mas foi imediatamente cercada por 3 ou 4 hienas por todos os lados. Um roubo organizado se desenrolava sob o sol escaldante. Sob a pressão sufocante da turba gananciosa, a mãe leopardo foi forçada a recuar, observando sua presa ser despedaçada num instante. Todos os seus esforços para sobreviver agora eram apenas uma frágil resistência numa batalha intrinsecamente injusta. A mãe leopardo recuou, seus olhos âmbar cheios de arrependimento e impotência enquanto observava as hienas dilacerando furiosamente sua presa. Ela se virou e caminhou em direção aos arbustos distantes, onde seus filhotes aguardavam um banquete para sustentar suas vidas. Retornando com o estômago vazio e as pernas cansadas, a mãe leopardo compreendeu que aquela noite seria uma longa noite de gemidos de fome. A figura solitária da mãe chita na vasta pradaria contrasta fortemente com o estalar de ossos e as barrigas cheias da matilha de hienas atrás dela, criando uma nota trágica e sombria na sinfonia da sobrevivência. Por que as hienas roubariam tão descaradamente os frutos do trabalho de uma predadora profissional? A resposta reside na crueldade e no cálculo desses animais. As hienas não vencem apenas pela força, vencem pela superioridade numérica. Embora a chita seja a rainha da velocidade, após uma arrancada aterradora, seu corpo superaquece e fica completamente exausto, precisando de pelo menos 20 a 30 minutos para se recuperar. Nesse estado de extrema fragilidade, ela não consegue enfrentar um exército grande e agressivo de hienas. Além disso, a chita é uma mãe amamentando seus filhotes. O instinto materno lhe diz que uma refeição pode ser recuperada, mas se ela for ferida ou morrer na luta com as hienas, seus filhotes certamente perecerão. Em contrapartida, as hienas possuem as mandíbulas mais fortes de todos os mamíferos africanos, capazes de esmagar até os ossos mais duros. Sua natureza temerária e tenacidade fazem com que até mesmo leões e leopardos evitem confrontos. Sob o sol escaldante, as hienas não estavam apenas roubando uma presa, estavam confirmando uma cruel verdade do Serengeti. Trabalho árduo e talento às vezes precisam se curvar diante da união dos oportunistas. No entanto, o ciclo de luta não terminou ali. Enquanto as hienas despedaçavam o antílope impala com risadas triunfantes, uma enorme sombra escura surgiu da sombra da antiga acácia.
Era um leopardo macho, um assassino solitário com uma força muscular formidável. Se as chitas são a personificação da velocidade, então os leopardos são o símbolo da força brutal e da astúcia. Sua aparição interrompeu imediatamente a ordem do roubo em andamento. As hienas podiam ter superado as chitas em número, mas diante de um leopardo enfurecido, foram forçadas a reconsiderar sua estratégia. E, de repente, o leopardo investiu contra o grupo com uma compostura mortal. Seus golpes poderosos e dentes afiados forçaram as hienas a se dispersarem. Uma nova briga irrompeu bem em cima da carcaça da infeliz presa. Numa cruel ironia da natureza, as hienas, que haviam acabado de roubar descaradamente o fruto do árduo trabalho do leopardo, agora eram vítimas de outro roubo, muito mais intenso e brutal. Mas o leopardo escolheu não desperdiçar sua energia numa luta inútil. Com força extraordinária, agarrou a carcaça e rapidamente a arrastou para um galho imponente, uma fortaleza impenetrável que os dentes das hienas lá embaixo jamais alcançariam. Na base da árvore, as hienas só podiam olhar para cima, em completa frustração e impotência. Ao longe, a mãe leopardo observava silenciosamente a batalha entre os fortes com seus melancólicos olhos âmbar. Lentamente, virou as costas e se afastou, deixando para trás uma lição custosa sobre as reviravoltas do destino no Serengeti. Neste mundo selvagem, quem detém a última refeição não é necessariamente o melhor caçador, nem o mais numeroso, mas sim aquele que possui a coragem de se apoderar dela com domínio absoluto. Mas não confunda hienas com saqueadoras covardes que vivem dos restos de outros. Para sobreviver e manter um vasto império matriarcal,
Elas realizam caçadas solitárias e coletivas aterrorizantes, que poucas espécies conseguem igualar. Observe a perseguição de uma hiena fêmea solitária a um gnu adulto. Sem a velocidade estonteante de uma chita, a hiena opta por uma abordagem de tortura física. Ela consegue manter uma velocidade de 60 km por hora por quilômetro sob o sol escaldante. À medida que a presa começa a se cansar, a hiena não desfere a mordida final na garganta, e em vez disso, começa a dilacerar a carne das patas traseiras e da barriga da presa enquanto ela ainda corre. Esta é uma dança cruel de persistência, ou a presa não morre com uma única mordida, mas lentamente devido à perda de sangue e ao extremo esgotamento. A capacidade da hiena de empreender expedições tão prolongadas deve-se a um aparato biológico perfeitamente projetado. O coração da hiena tem o dobro do tamanho do coração de outros animais de porte semelhante. Isso permite que o oxigênio seja bombeado continuamente para os músculos, tornando-as as maiores corredoras de maratona do Serengeti. Além disso, a inteligência da hiena é considerada equivalente à de algumas espécies de primatas. Em testes de resolução de problemas, as hienas se coordenam melhor do que os chimpanzés. Elas sabem como distrair o leão alfa para que outras possam se aproximar sorrateiramente e roubar a carcaça, e como usar o terreno para encurralar a presa em pantanos. Voltando para a árvore onde o leopardo está desfrutando de seu banquete, isso demonstra que a paciência da matilha de hienas abaixo não é uma espera em vão. Na cultura das hienas, recuar é apenas um passo para outro ataque. Elas são a chave para a sobrevivência. Nunca desistem, nunca desperdiçam e estão sempre prontas para transformar o sofrimento alheio em sua própria força. O trono na savana nunca é permanente, e a presa na boca de alguém hoje pode pertencer a outro amanhã. O que você acha do retorno espetacular do leopardo?
É justo ou apenas mais um exemplo de crueldade? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para não perder os vídeos de sobrevivência mais impressionantes. Obrigado por nos acompanhar, até a próxima aventura. Onde os fortes sobrevivem e os fracos são exterminados. O aparentemente desajeitado esconde uma tenacidade extraordinária. Ao enfrentar um predador, a bravura ou a força os ajudarão a sobreviver à morte. Batalha selvagem. E javali contra leão na savana. A luz do sol da manhã brilha sobre as vastas pastagens. O vento sopra através dos arbustos espinhosos secos e rachados, trazendo o cheiro de poeira e sons farfalhantes. Ao longe, faixas de grama amarela balançam sob o calor escaldante, pintando uma cena que é ao mesmo tempo pacífica e sufocante. Esta é a fase da vida e da morte, onde qualquer criatura deve estar alerta a cada segundo para sobreviver. Nas pastagens escaldadas pelo sol da África, existe um animal aparentemente desajeitado que possui instintos de sobrevivência extraordinários. O javali de Corcova é a espécie mais comum na África. Eles têm um corpo sólido, com até 1,5 metros de comprimento e pesando de 60 a 100 kg. O focinho forte e achatado e as presas afiadas e curvas são ferramentas para cavar solo seco em busca de raízes e poderosas armas de autodefesa. Correndo com a cabeça abaixada e a cauda erguida como uma antena, os javalis se tornaram uma imagem familiar da savana. Os javalis costumam se ajoelhar para comer, graças às suas fortes patas dianteiras. Eles escolhem tocas abandonadas de porcos-espinhos ou texugos do mel como abrigo. Em particular, eles sempre colocam a cabeça para dentro, para que, quando o perigo surgir, suas presas curvas possam se projetar para protegê-los. Velocidades de corrida de até quase 50 km por hora lhes dão a chance de sobreviver em perseguições ferozes. A cada ano, as fêmeas de javalis podem dar à luz de 2 a 6 leitões. Os javalis geralmente são formados por uma mãe e seus filhotes, vivendo juntos, dependendo um do outro para sobreviver. Esse amor maternal se tornará uma fonte incrível de força em tempos de perigo. Além de ser uma presa importante na savana, cavar o solo para encontrar raízes também ajuda a soltá-lo, criando condições para o crescimento de novas gramíneas após a estação seca.
Mas cada passo na grama da estação seca é uma aposta. Do outro lado, a pessoa mais paciente da savana aguarda em silêncio. A estação seca está testando todos os seres vivos. O calor sufocante força os javalis a deixarem seu lugar seguro, em busca do alimento restante nas pastagens queimadas pelo sol. Mas cada passo nesta terra vazia tem o potencial de espreitar a morte. Do outro lado, os leões também estão observando. Uma alcateia de leões tem de 10 a mais de 20 indivíduos, nos quais as leoas são as principais caçadoras. Os machos geralmente assumem o papel de proteger o território, mas às vezes também participam de caçadas perigosas. O corpo do leão é musculoso, seu ataque pode abater presas com o dobro do seu peso. Garras afiadas e dentes longos são símbolos de poder absoluto. O sol do fim da tarde é forte. Uma manada de mãe e filhotes está ocupada cavando. Uma leoa se aproxima lentamente, cada passo leve como o vento, aguardando o momento de atacar. Em um instante, o leão sai correndo. Desta vez, a inteligência e o amor maternal do javali transformaram a caçada em um fracasso para o governante da savana. Mas para aqueles tão pacientes quanto os leões, o fracasso é apenas parte do ciclo de sobrevivência. Após o fracasso anterior, ao pôr do sol, os leões retornam ao seu local de descanso. Na grama dourada, surge uma cena contrastante, e filhotes de leão brincando ao pôr do sol, trotando entre as pernas da mãe, seus olhos redondos brilhando de curiosidade. Os rosnados ferozes de um momento atrás agora dão lugar a gritos fracos, cheios de vida nova. A reprodução é o cerne da existência do bando. A cada ninhada, a leoa cria de 2 a 4 filhotes, cuidando deles com devoção, enquanto todo o bando os protege em conjunto.
Esta imagem mostra que a verdadeira força de um leão reside não apenas em seus músculos, mas também na coesão e continuidade do bando. Na pastagem, uma manada de zebras pasta tranquilamente. As listras pretas e brancas se misturam, criando uma imagem pacífica, como se a savana também tivesse momentos de respiração tranquila. E a oportunidade bate à porta mais de uma vez na savana. Uma nova oportunidade surge de repente para a alcateia de leões. Os olhos do leão são aguçados. Eles imediatamente se aproximam. A caçada começa. A cena da savana se acalma após a caçada sangrenta. O rugido do leão gradualmente desaparece na escuridão, dando lugar a outro ritmo de vida. Aqui, a vitória não só traz refeições, mas também mantém o equilíbrio. Os leões mantêm o número de herbívoros estável, enquanto os javalis escavam o solo seco, abrindo caminho para a nova grama reviver. No campo dourado, uma figura esguia move-se cautelosamente. Cheetah. O animal mais rápido do planeta. O corpo esguio, as pernas longas, o peito largo e a cauda longa e equilibrada nasceram para servir ao propósito da velocidade. As listras pretas características que se estendem dos olhos aos lábios, como marcas de lágrimas, ajudam a reduzir o brilho do sol, tornando seu olhar ainda mais aguçado. Não tão fortes quanto os leões, as cheetahs vivem sozinhas ou em pares, caçando com surpresa e a capacidade de se soltar. Com espinhos flexíveis e garras semi-retráteis, elas podem atingir velocidades de mais de 100 km por hora, mas apenas em curtas distâncias, tornando cada caçada uma aposta. Durante a época de reprodução, as cheetahs fêmeas dão à luz de 2 a 5 filhotes. Eles são frágeis, com penas fofas para camuflagem, mas são vítimas fáceis de leões e hienas. Na borda de grama baixa, figuras gigantes se movem ritmicamente sobre a grama. Avestruz africano, a maior ave do mundo. Com mais de 2,5 metros de altura e pesando mais de 100 kg, seus olhos enormes permitem que observem predadores a uma grande distância. Embora não possam voar, os avestruzes são mestres do voo, atingindo velocidades de até 70 km por hora, e cada coice pode ser suficiente para ferir gravemente um predador desavisado.
Vivem em bandos, movendo-se constantemente pelas pastagens áridas, e durante a época de reprodução, os machos realizam danças elaboradas para atrair fêmeas. O ninho de avestruz é uma cova comunitária gigante onde muitas fêmeas depositam ovos juntas e os machos se revezam na guarda, criando um contraste interessante entre fragilidade e força. Os ovos gigantes são uma fonte de vida para muitas espécies, e os jovens avestruzes, apesar de correrem rápido, ainda são alvos fáceis para predadores. Ao cair da noite, a atmosfera fica tensa. A corrida de velocidade explode na estepe. Será que a chita derrubará sua presa gigante antes que ela fique sem fôlego? Ou será que a avestruz virará o jogo e escapará? Na savana, um momento pode significar a diferença entre a vida e a morte. A caçada termina nas pastagens. Deste lado, uma manada de zebras disputa água preciosa na rigorosa estação seca. O som de seus cascos batendo no chão seco é acompanhado por um relincho nervoso, mas sob as ondulações, outro mundo o aguarda. O rio aparentemente tranquilo esconde assassinos silenciosos, que existem desde os tempos pré-históricos e ainda preservam seus instintos mortais. O crocodilo do Nilo. O crocodilo do Nilo é um dos répteis mais temíveis da África. Com mais de 5 metros de comprimento e pesando mais de meia tonelada, eles se escondem na água turva, revelando apenas os olhos e as narinas. São ferramentas sofisticadas para observação e respiração. Com dentes longos e afiados e a mordida mais forte do reino animal, cada mordida é um golpe mortal. Mestres da emboscada, os crocodilos podem permanecer imóveis por horas antes de atacar como uma máquina de caça, agarrando sua vítima e girando em uma espiral mortal, mergulhando sua presa na água. Durante a estação chuvosa, quando o rio está cheio, os crocodilos entram em sua época de reprodução. Os machos lutam ferozmente pelo direito de acasalar, e o vencedor será pareado com a fêmea.
Após a fertilização, a fêmea encontra um banco de areia alto para depositar de 20 a 60 ovos, guardando-os por várias semanas. Quando os ovos eclodem, a mãe crocodilo pega delicadamente cada filhote com os dentes e os leva para a água. Nos primeiros meses de vida, os filhotes dependem da proteção da mãe, antes de aprenderem a caçar e sobreviver por conta própria. Do outro lado da margem, uma manada de zebras começa a se aproximar do rio. As listras pretas e brancas brilham ao sol da tarde, criando um mar gigante de movimento. Elas estão ansiosas para encontrar água, mas também inquietas com a perigosa jornada que as aguarda. As zebras têm corpos altos e robustos, pesando entre 250 e 350 kg e pernas fortes o suficiente para percorrer longas distâncias na savana. Vivendo em bandos, elas dependem umas das outras para sobreviver e, ao atravessar o rio, essa solidariedade é a única esperança de sobrevivência. Agora, aqueles que estão perto da margem são sempre os que enfrentam o perigo. O rio parece tranquilo, mas, debaixo d'água, crocodilos aguardam em emboscada. Uma zebra ousa se aventurar mais fundo. E então, a caça explode. Em apenas um instante, a zebra se torna um banquete para o crocodilo. A caça do crocodilo termina rapidamente, deixando um silêncio pesado à beira do rio. Mas a vida na savana nunca para. Em uma terra próxima, onde ainda existe uma fonte de água, uma ave especial continua sua história de sobrevivência. O marabu, o necrófago mais paciente da savana. Com um bico grande e forte e um pescoço nu, eles não hesitam em se lançar aos banquetes deixados pelos predadores. O marabu, com sua estatura gigantesca, atingindo mais de 1,5 metros de altura, pernas longas e musculosas e bico afiado como navalha, é uma das aves mais icônicas da África. Suas asas de quase 3 metros de largura permitem que ele plane dezenas de quilômetros no céu com apenas algumas batidas. A pele nua na cabeça e no pescoço e o papo saliente sobre o pescoço lhe dão uma aparência estranha, mas essa é uma vantagem adaptativa perfeita, e menos penas se enroscam na carne e no sangue quando ele se alimenta de carniça. Os marabus não são predadores, mas sim limpadores de savana. Eles costumam acompanhar os abutres, atacando carcaças deixadas por leões ou crocodilos. Com seus bicos poderosos, eles podem arrancar os pedaços de carne mais duros, abrindo caminho para outras espécies compartilharem.
O marabu não é apenas um necrófago, mas também um notório necrófago e oportunista nas estepes. Com uma risada cacarejante que ecoa no vento e uma agressividade imprevisível. Fantasmas das estepes, prontas para roubar qualquer chance de sobrevivência. As hienas têm um corpo atarracado, com até 80 centímetros de altura, pesando de 50 a 80 kg, com uma pelagem amarelo-acinzentada pontilhada de manchas marrom escuras. Suas costas inclinadas e patas dianteiras mais altas que as traseiras lhes conferem um andar manco característico. Suas mandíbulas extremamente fortes têm a mordida mais forte de qualquer carnívoro terrestre, suficiente para esmagar ossos grandes em pequenos pedaços para maximizar os nutrientes. Elas vivem em grandes bandos de até 80 indivíduos, liderados por fêmeas adultas. Na sociedade das hienas, as fêmeas ferozes e fortes estão no comando, enquanto os machos desempenham um papel secundário. Além de mirar apenas nas carcaças deixadas para trás, mais da metade de sua dieta vem da caça ativa, visando diretamente herbívoros fracos ou perdidos. No meio do vasto mar de grama, uma manada de antílopes topi pasta. Com sua pelagem marrom bronze, corpos compactos e chifres curvos em forma de crescente, os antílopes topi são uma das espécies mais ágeis da savana, capazes de atingir velocidades de até 70 km por hora. Eles se movem em grupos, são extremamente alertas e frequentemente se revezam em guarda para detectar inimigos à distância. Mas basta um momento de desatenção para que o indivíduo fraco se torne o alvo. A grama balança suavemente. Algumas sombras espreitam por perto. As hienas fecharam o círculo silenciosamente. De repente, as hienas avançam. Apesar da forte resistência dos predadores, os antílopes topi ainda se tornam um banquete para eles. Com tática e força, as hienas ainda são predadoras formidáveis, seja em bandos ou sozinhas. A savana encerra o dia com um cenário contrastante de vida e morte. Cada espécie, de javalis, leões, chitas a crocodilos, marabus e hienas, tem um papel a desempenhar. Ninguém escapa do ciclo de sobrevivência, onde a morte de uma espécie significa a vida de outra. Qual espécie você acha que é a governante mais formidável da savana? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta dessas histórias reais e dramáticas sobre a vida selvagem, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo para não perder mais nenhuma aventura da natureza.